Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 14 a 18. A fé sem obras é morta. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Meus irmãos, vamos continuar o estudo do livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18. No versículo 14 diz o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui Tiago inicia esse trecho fazendo uma pergunta aos cristãos. Ele está dizendo que a obra, ela é muito importante, mas não é através da obra que vem a nossa salvação. Ele vai explicar na decorrência dessa carta. Vamos continuar. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele pergunta se é possível ter a fé, uma fé verdadeira, sem ter obras. E se a fé pode te salvar, se você não tiver obras. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é o seguinte, que não basta você conhecer a palavra, é preciso viver conforme a palavra, seguir os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Aqui no versículo 15, olha como que é interessante a exortação de Tiago. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aqui Tiago enfatiza com um exemplo aqui bem simples do nosso dia a dia, né? Se nós vermos algum necessitado, algum irmão, é o mesmo o próximo de amar ao próximo como a ti mesmo. Necessitado de alimento ou de roupa. E nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, simplesmente dissermos, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Mas nós não dermos condições, nós não ajudarmos o irmão a se aquecer, a se fartar, de que proveito terá a nossa fé? Eu gosto muito de uma passagem que é a promessa de Deus para Abraão em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 2 e 3, que Deus diz a Abraão, todos que te abençoarem, eu abençoarei. Todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Sê tu uma bênção, Abraão. Então Deus dá o mandamento a Abraão, que ele seja a bênção. Que ele não se preocupe com o que vai vir para ele. Tanto a bênção como a maldição. Deixa que Deus cuida. E no versículo 3, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. É um resumo, tá? Porque os dois versículos são um pouco mais compridos, mas é um resumão. A ideia principal do versículo é essa. Então, desde a promessa de Deus para Abraão, ele diz que nós temos que ser uma bênção, que nós temos que abençoar o próximo, que nós temos que ajudar. Então, não basta apenas crer. A salvação vem pela a fé em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados. Mas se você conhece a palavra, se você crê em Jesus, você vai ser um imitador de Cristo. E aí nós temos que imitar a obra de Cristo e seguir os seus mandamentos. Aqui no versículo 17 fala, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Olha que interessante. Eu até peguei aqui uma definiçãozinha. O que é obra? Obra se referem a ações, trabalhos e feitos, tanto de Deus quanto dos seres humanos. Então, tudo que você faz, tanto em ação, trabalho ou um agir de Deus, pode ser considerado como uma obra. Obras necessariamente não quer dizer que são coisas boas. As obras podem ser boas ou podem ser ruins. Depende de quem está executando e como está executando. Uma observação que eu coloquei até aqui em letra maiúscula para chamar bastante atenção nesse estudo é o seguinte. Eu escrevi: cuidado, pois obras não quer dizer apenas construção civil. Nós vemos muitas igrejas, não são todas, não podemos generalizar, que constantemente estão falando sobre obras. Mas a obra é ampliar o templo, a obra é construir um salão de festa, a obra é fazer uma área de lazer. Será que é dessa obra que Tiago se refere? Será que nós estamos imitando a Cristo fazendo esse tipo de obra? Talvez não seja simplesmente sobre isso. Quando nós vamos nas igrejas e nós ouvimos os pastores falarem que você tem que entregar o seu dízimo, contribuir para a obra de Deus. Muitas vezes, o grande problema não está na contribuição para a obra de Deus, mas sim qual é a obra a que nós estamos nos referindo. Outra coisa que é muito comum de nós ouvirmos nas igrejas, infelizmente, a sua obrigação é dar o dízimo. Se o pastor vai usar o dinheiro corretamente, aí é ele com Deus. Não é verdade, meus irmãos. Nós temos que saber qual é a obra a qual nós estamos apoiando, pois o nosso nome está escrito nessa obra. Se nós estamos em uma igreja e as obras dessa igreja são ruins, nós devemos nos afastar, pois nós estamos andando e seguindo um pastor que está nos guiando para o abismo. Em contrapartida, as boas igrejas, os bons pastores, vão fazer obras que imitam a Cristo. E nessas nós devemos nos firmar e seguir rumo à salvação. Eu vou fazer uma referência aqui, eu vou ler um trecho de uma parábola, o grande julgamento, que está lá em Mateus 25. Eu vou ler apenas dos versículos 35 a 40, mas seria interessante que você pudesse acompanhar na sua Bíblia e fazer o estudo da parábola inteira, para você entender o contexto geral. Vamos lá, versículo 25. Porque tive fome e me destes de comer. Aqui, meus irmãos, é Jesus falando, tá? A parábola era Jesus que estava falando para os seus discípulos. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que coisa mais linda, que ensino maravilhoso de como é a verdadeira obra de Jesus. Ele está mostrando aqui, através dessa parábola, como que nós cristãos devemos proceder. Quantas vezes Jesus passou por nós em nossa vida e nós fechamos a porta para Ele? Quantas vezes nós negamos de estender a mão a um irmão e estávamos negando a ajuda a Jesus? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que Jesus nos deixou. Amar a Deus e amar ao próximo. Que nós possamos enxergar o mundo com os olhos de Jesus e que tudo seja feito para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém.